da Petrobras. Espero poder aqui contribuir para esclarecimento da atual situação da empresa e da perspectiva de futuro. Eu não tenho o dom da oratória aqui do Senado, então provavelmente eu não vou gastar esses 30 minutos para discorrer aqui inicialmente. Mas o que eu gostaria de ressaltar é que essa nova diretoria assumiu no dia 9 de fevereiro e nós elencamos alguns pontos que achamos fundamentais para a empresa nesse primeiro momento, dada a situação que ela vem vivendo momentaneamente. Inicialmente, nós tínhamos um grande desafio, que era apresentar ao mercado e à sociedade, de uma forma geral, um balanço crível que, de fato, refletisse a real situação da empresa no ano de 2014. Como todos sabem, a auditoria externa, ao analisar as contas de 2014, inicialmente referente ao terceiro trimestre de 2014, e dado aos desdobramentos da investigação da Operação Lava Jato, ela não concordou com as metodologias utilizadas naquele momento. Com isso, nós tivemos uma situação em que o balanço ficou em aberto não só do terceiro trimestre, mas também o balanço do ano. Isso traz consequências realmente danosas para uma empresa de capital aberto, como é o caso da Petrobras, porque ela corre dois riscos, né? Primeiro que numa série de operações de crédito, ela tem covenants, ela tem obrigações a fazer em relação a números que ela se compromete quando da tomada desses empréstimos. O segundo era o próprio ponto de vista da credibilidade da empresa para que ela possa acessar mercados de capitais e que possa financiar toda a sua necessidade de caixa por esse período. Então, inicialmente, ao chegarmos lá, a gente começou a trabalhar em cima dessa metodologia. Ali havia uma divergência clara sobre uma proposta de se avaliar os ativos da companhia, qual era a sua real situação no momento. A metodologia que estava sendo utilizada era uma metodologia de valor justo de ativos. Isso precisa ficar um pouco clarificado, que ela tem uma diferença muito grande em relação a um processo contábil. Valor justo de ativos é quando você faz uma avaliação de um determinado bem ou de um conjunto de ativos da empresa, de qual é o valor que ele tem para a venda naquele momento. Isso não é adequado para um modelo contábil pelo padrão mundial o qual a Petrobras também segue, que é o modelo IFRS, que é o modelo padrão mundial. Na verdade, o que tem que se aplicar naquele momento é um teste de imparidade para saber dos seus projetos e desse conjunto de ativos Eu queria, por favor, pedir silêncio. E desse conjunto de ativos, a aplicação desse impairment ou teste de imparidade, porque ele mostra efetivamente dentro de um ativo, quando ele foi projetado, a real situação que ele tem para o futuro, o quanto ele pode gerar de retorno esse projeto, comparado com o seu valor contábil, aquilo que foi empregado realmente para ser feito esse projeto. Quando essa diferença ela é negativa, você joga isso contra resultado. Então, nós começamos a trabalhar nessa metodologia, com o auxílio de alguns escritórios especializados, e chegamos à conclusão, e isso foi validado pela nossa auditoria externa, de qual foi o impacto nesse conjunto de ativos. É bom esclarecer que há um conjunto de fatores que leva você a fazer um teste de imparidade. E a Petrobras, ela passava por um momento, não só ela, mas toda a indústria petrolífera no mundo, as empresas de energia, por um cenário onde você teve uma queda abrupta no preço do barril do petróleo. Para se ter uma ideia, no dia 20 de julho de 2014, nós tivemos a mais alta cotação no barril de petróleo, a $114, e nós encerramos o ano, no final de 2014, com o preço do barril de petróleo abaixo de $50. Esse talvez tenha sido o maior impacto nesse conjunto de ativos. Há também de se ressaltar a questão da volatilidade cambial e a desvalorização da nossa moeda frente ao dólar. Isso também teve um outro grande impacto. E outros, como a gente possa entender ou não, possa ter ocorrido determinados erros de planejamento ou de gestão desses projetos. Passada essa fase, e eu acho que isso foi muito importante para a empresa, porque ao publicar um balanço auditado por uma auditoria e ratificado pela auditoria externa,
nós vencemos um capítulo que era a questão da credibilidade da empresa na retomada de empréstimos ou da sua financiabilidade. Prova disso é que, com a autorização do Conselho de Administração, depois da nossa posse, nós solicitamos ao Conselho de Administração a possibilidade de ampliar a captação para esse ano, para fazer frente à capacidade e à necessidade de caixa da empresa e para que nós terminássemos o ano de 2015 com uma folga de caixa que não nos pressionasse muito diante de um possível cenário adverso que possa ocorrer durante o ano. A questão da financiabilidade, eu acho que ela já está resolvida, era o segundo grande desafio que a gente tinha que enfrentar, e agora a gente parte para 2 grandes novos desafios. O primeiro é uma revisitação no planejamento estratégico da empresa, através do seu plano de negócios, que nós estamos em construção e temos uma previsibilidade de 30 a 40 dias apresentar um novo plano de negócios diante da nova realidade da companhia. E, na sequência, eu acho que aí talvez o desafio maior, que não se dará com um prazo tão curto, diante da complexidade desse assunto, que é uma reorganização administrativa da empresa. A gente pretende trabalhar ainda muito forte no ponto de vista da governança corporativa da empresa, na mitigação de riscos, para que a gente possa ter processos decisórios dentro da empresa com muito maior segurança e sem perder agilidade. Então, a minha proposta é que eu passasse a palavra ao gerente executivo da Petrobras, na área de desempenho empresarial, que faria rapidamente uma apresentação a vocês sobre qual é a real situação da empresa, posição em 31/12/2014, para que a gente possa esclarecer qualquer dúvida quanto a esse processo que foi realizado sobre o balanço da empresa. E, na sequência, a gente pode falar um pouco mais sobre o que nós estamos imaginando para a empresa doravante. Obrigado. Obrigado, presidente Bendini. Agora eu passo a palavra já direto para o doutor Mário Jorge da Silva. Presidente, pelo que eu entendi, o senhor Mário Jorge, vai falar sobre o balanço da empresa. Eu faria uma pergunta, talvez até por falha minha, mas eu perguntei a alguns senadores. Já foi publicado em jornais, porque eu ainda não vi o balanço, não li o balanço da Petrobras. Queria saber se já foi publicado, porque eu acho que essa discussão seria válida à medida que nós tivéssemos acesso ao balanço. O que eu tenho é alguns itens do balanço soltos pela imprensa ou por outras vias de comunicação. Já foi publicado em jornais o balanço? Palavra do doutor Bendini. Não, no jornal ainda não, senador. Nós estamos dentro do prazo legal para a publicação, que está previsto para em torno de 10 dias esse prazo legal. É por isso que a gente queria detalhar ele, até para que todo mundo possa ter conhecimento dos números que foram apresentados. Porque seria melhor que nós discutíssemos o balanço, podendo criticar ou não o balanço. Nenhuma dúvida sobre o balanço, apenas para melhor esclarecimento. Essa é a intenção. Agora, também ratificando que ele se encontra público. Ele está no site já da empresa, detalhadamente, e também publicado já e arquivado na CVM. Então, com a palavra, o doutor Mário Jorge da Silva. Muito bem-vindo mais uma vez aqui à nossa Comissão de Assuntos Econômicos. Vai lá, Mário. Bom dia, senadores. Pretendo aqui trazer algumas poucas, mas importantes informações que explicam o resultado da Petrobras no ano de 2014. Esse primeiro slide, ele mostra de forma resumida o que chamamos de demonstrativo de resultados. E é nele que fica indicado que a companhia, em 2014, auferiu um resultado líquido de menos 21,6 bilhões de reais. E quero destacar 2 aspectos apenas sobre esse slide. Primeiro, o que chamamos de lucro bruto. O lucro bruto alcançou 80,4 bilhões de reais positivo, um aumento de 15% em relação a 2013. O que o lucro bruto ele indica é o resultado das operações da companhia,
os produtos que ela comercializou, os custos operacionais, os produtos que ela comprou para revenda. Esse conjunto de operações trouxe um resultado 15% superior ao que tivemos no ano de 2013. Então, por que o resultado líquido é negativo em 21,6 bilhões de reais? Essa explicação reside principalmente na linha de despesas operacionais, que foram de 101,8 bilhões de reais. E por que este número em 2014? Como o presidente Bendini já antecipou, é nessa linha que ficam registrados os ajustes no valor dos ativos da companhia. Então, o ano de 2014 foi um ano onde a companhia revisou algumas linhas do valor de seus ativos e aqui reconheceu esse menor valor. É isso que eu vou explicar com detalhes a partir de agora. No ano de 2014, a companhia fez ajuste no valor de seus ativos no total de 50,8 bilhões de reais. O ativo total da companhia, no final de 2014, foi 581 bilhões de reais, ou seja, retiramos 50,8 bilhões de reais. Especificamente por duas razões. Primeira razão, 6,2 bilhões de reais está relacionado com a Operação Lava Jato, e eu explicarei em detalhes no próximo slide. E 44,6 bilhões de reais está relacionado com a avaliação dos nossos ativos, ao chamado teste de imparidade que o presidente Bendini já antecipou. Então, entendendo melhor essa parcela de 6,2 bilhões de reais de baixa nos ativos. Aqui está escrito, baixa referente a gastos adicionais capitalizados indevidamente decorrência da Operação Lava Jato. O que significa isso? O Ministério Público Federal revelou a existência de um cartel que operou contra a companhia entre 2004 e 2012. Cartel este formado por 27 empresas. E nessa operação, parte dos recursos que a Petrobras pagou para constituir seus ativos, refinarias, plataformas, gasodutos, etc., parte desse valor não foi usado para a construção desses ativos. Parte desse valor foi repassado para outros fins, para fins ilícitos. Então, se este valor não foi utilizado para constituir ativos, ele não poderia estar no balanço da companhia. Então, o cálculo nos trouxe esse valor de 6,2 bilhões de reais, baseado em 3% de todos os contratos firmados com essas empresas entre 2004 e 2012. Gastos indevidos que foram baixados do patrimônio. Um pouco mais de detalhes sobre esse valor de 6,2 bilhões de reais. 3,4 bilhões de reais relacionados à área de abastecimento da companhia, 2 bilhões de reais em projetos da área de exploração e produção e 0,7 bilhões de reais em projetos da área de gás e energia. Como eu já havia dito, metodologia baseada no conteúdo das investigações do Ministério Público Federal. E esse foi o maior desafio. O processo não ocorreu dentro da Petrobras, foi um processo externo da Petrobras e para chegar a esse valor, tivemos que lançar mão de informações da investigação. Todos os depoimentos, hoje já públicos, são consistentes quanto à existência do cartel, ao período em que ele operou, aos percentuais e valores envolvidos nas negociações.
A segunda parcela, e a parcela mais relevante, está associada a provisionamento decorrente da desvalorização de ativos, chamado teste de imparidade ou teste de impairment. Essa avaliação, ela segue uma norma contábil. Anualmente, toda empresa deve fazer uma avaliação de seus ativos e verificar se, de fato, aquele valor que está ali no balanço será recuperado ao longo da vida útil desses projetos. Então, como é feito esse teste de imparidade? Você pega cada ativo, projeta o seu fluxo de caixa nos próximos 20 ou 30 anos e compara esse fluxo de caixa, as receitas que serão auferidas com esses projetos, com o que está gravado no balanço hoje. Se esse valor no futuro for menor do que está gravado no balanço, há um sinal de perda de valor. Essa diferença é chamada de imparidade, é chamada de impairment e deve ser lançado no resultado. No teste de impairment realizado em 2014, a companhia reconheceu perda de valor que somou 44,6 bilhões de reais. Por 3 razões principais: na área de refino, postergação de projetos; na área de exploração e produção, devido à queda nos preços de petróleo, que dá um sinal de menor rentabilidade para os mesmos; e na área de petroquímica também, uma expectativa de menor demanda e margens auferidas nos produtos petroquímicos comercializados pela Petrobras. Um pouco mais de detalhes, então, os principais projetos que tiveram esse provisionamento de perdas, que somam 44,6 bilhões de reais. Comperge, que é a nossa refinaria no Rio de Janeiro, 21,8 bilhões de reais. A Reneste, refinaria Abreu Lima, em Pernambuco, o seu Trem 2, o Trem 1 já está em operação, perdas de 9,1 bilhões de reais. Um conjunto de ativos de exploração e produção no Brasil, 5,6 bilhões de reais. Cascade Chinook é um campo de produção de petróleo que nós temos nos Estados Unidos, 4,2 bilhões de reais. E Petroquímica Suape, ativo no estado de Pernambuco, 3 bilhões de reais. Esses 2 primeiros ativos, esse provisionamento é consequência da postergação desses projetos. A companhia hoje enfrenta uma conjuntura de menor geração operacional, porque o preço do petróleo está mais baixo. E também de maior compromisso com dívidas, porque a taxa de câmbio se elevou e a maior parte da nossa dívida é nominada em moeda estrangeira. Nesse cenário, foi necessário reajustar o portfólio de investimentos e uma das decisões foi postergar a entrada em operação desses ativos. Quando você posterga a entrada em operação, você também posterga a geração de caixa, a receita desses ativos. Como a receita ficou mais adiante, no teste de imparidade, houve essa diferença. Esses projetos de EP, consequência direta da queda dos preços de petróleo. Então, esses foram os principais ajustes no ativo, no patrimônio da companhia, que refletiram no resultado de 2014. Feito esse ajuste, auferido esse resultado, que companhia nós temos hoje para operar e gerar resultado nos próximos anos? Alguns indicadores importantes: reservas provadas. Isso é que revela a sustentabilidade de uma companhia de petróleo. Em 2014, 16,6 bilhões de barris de óleo equivalente. É um indicador importante. A Petrobras tem hoje uma relação R sobre P, reserva-produção, de 18 anos. O que significa isso? A Petrobras hoje possui reservas que garantem a ela manter a sua produção atual por 18 anos. Esse indicador é alto ou é baixo? O mercado trabalha com 12 anos. Então, a Petrobras é uma companhia mais do que sustentável no que se refere a reservas provadas.
Produção de óleo cresceu 5% no ano de 2014. Aqui é produção de óleo, gás natural, no Brasil e no exterior, fruto da entrada em operação de 9 unidades, 9 novas plataformas nos últimos 2 anos, que nos garantiram esse crescimento de 5%. Esse crescimento é alto ou é baixo? Eu trago aqui um comparativo com as outras grandes companhias de petróleo. E esse slide mostra, então, Petrobras, Exxon, BP, Chevron e Shell, a evolução da produção de petróleo de 2006 a 2014. Esse gráfico deixa evidente o esforço que as companhias do mundo têm hoje de manter a sua produção, o que não conseguem, enquanto a Petrobras vem de forma consistente aumentando seu patamar de produção, posicionando-se hoje como a principal produtora de petróleo entre as grandes petroleiras do mundo. Com relação ao abastecimento, nós temos aqui um crescimento de 2% da produção de óleo de derivados no ano de 2014. Ainda aqui não temos o efeito de novas refinarias, é tão somente aumento da performance operacional do parque de refino da Petrobras, alcançando o fator de utilização de seus ativos de 98% no ano de 2014. A indústria hoje está como ideal 93%. Petrobras hoje posicionada como a 6ª maior refinadora de derivados do mundo. Outro indicador importante, volume de vendas no Brasil. O mercado brasileiro de derivados representa 60% das receitas da companhia. E esse mercado cresceu 3% no ano de 2014, que justifica, assim, também o maior resultado operacional. Demanda crescendo com maiores preços. Indicadores de endividamento. E aqui eu trago para os senhores 2 indicadores e a evolução de 2013 para 2014. Esse indicador aqui no gráfico em azul chama-se alavancagem, que indica o quanto que no seu patrimônio a companhia depende de terceiros, tem dívidas no futuro a pagar a partir do seu patrimônio. Esse indicador evoluiu de 39% para 48% em um ano. Não é um patamar ideal. Hoje nós temos como ideal 35% e aqui reside um desafio da companhia, reduzir o seu nível de endividamento. O outro indicador chamamos de endividamento líquido sobre EBITDA geração operacional, indica o seguinte, hoje, quantos anos a companhia deveria operar, gerar receita para pagar toda a sua dívida? Esse indicador, em 4,77, mostra que hoje a companhia deveria operar 5 anos para pagar toda a sua dívida. De novo, não é um patamar ideal, nós buscamos 2,5. Parte dessa evolução... Mário, só um detalhezinho, você falar um pouquinho mais longe do microfone, porque tem alguns senadores e senadoras, a imprensa também, eles não estão conseguindo entender algumas coisas. Ok? Não, mais longe um pouquinho. Assim? Ok. Esses indicadores, eles cresceram essencialmente por conta da elevação da taxa de câmbio nesse último ano. Como eu já havia dito, 80% da nossa dívida está nominada em moeda estrangeira, a evolução da taxa de câmbio também eleva a nossa posição de dívida. Esse slide apresenta os números totais de endividamento. A companhia encerrou 2014 com uma dívida total de 351 bilhões de reais. Se deduzirmos o saldo em caixa, dívida líquida, 282,1 bilhões de reais ou 106 bilhões de dólares no final de 2014. Projeções para esse ano de 2015, a companhia
quando a gente observa o fluxo de caixa, iniciou o ano com 26 bilhões de dólares de saldo em caixa. Ao longo de 2015, a geração operacional da companhia, os seus ativos gerando receita, agregarão ao caixa 23 bilhões de dólares. Nós temos para o ano de 2015 compromissos com dívida, juros e amortizações que somam 18 bilhões de dólares. Investimentos, e aqui fica indicado crescimento futuro, 29 bilhões de dólares. Para recomposição do caixa ao ano de 2015, nós lançaremos mão de investimentos que somam 3 bilhões de dólares, desinvestimentos, rolagem de dívidas que somam 1 bilhão de dólares, e para chegar com o saldo final em 2015 de 20 bilhões, a necessidade de captações de ida ao mercado é de 13 bilhões de dólares no ano de 2015, considerando um preço do petróleo em 60 dólares por barril e uma taxa de câmbio média no ano de R$ 3,10 por dólar. A nossa produção total de óleo e gás natural no Brasil e no exterior será de 2.796 mil barris de óleo equivalente por dia. Indicadores para o ano de 2016, nossa produção será de 2.886 mil barris de óleo equivalente por dia, uma faixa de mais ou menos 2% nessa meta. 5 novas plataformas entrarão em operação de agora até o final de 2016, garantindo esse crescimento da produção. A Petrobras tem por meta, em sua carteira de desinvestimentos, 10 bilhões de dólares em 2016, investimentos de 25 bilhões de dólares no próximo ano, essencialmente na área de exploração e produção, principal foco da companhia, e consideramos para o ano que vem, 2016, um preço do petróleo no patamar de 70 dólares por barril e taxa de câmbio em R$ 3,30 por dólar. São esses as linhas de contorno que indicam a financiabilidade da companhia para o ano de 2016. São essas informações. Eu agradeço aos senhores pela atenção. Muito obrigado, meu caro Mário, pela exposição sintética, objetiva. Eu passo a palavra agora ao doutor Ivan de Souza Monteiro e depois vou começar já as indagações dos senadores pelos autores dos requerimentos primeiro. Senador Ferraz, senador Tasso Gereissati. Muito obrigado. Acho que senador, poderíamos iniciar perguntas e respostas. Obrigado.